Olá, pessoal! Nesse vídeo, vamos falar sobre Gloob Gloob, um dos programas mais icônicos da TV Cultura, exibido durante a década de 90. O programa surgiu como uma expansão de um quadro exibido no programa Rá-Tim-Bum, que mostrava dois peixinhos coloridos. A ideia evoluiu para um programa completo, protagonizado pelos peixes Gloob e Gloob, que interagiam entre si e apresentavam desenhos animados. A estrutura do programa era simples, mas cativante. Os apresentadores precisavam vestir as fantasias de peixes, com cabeças pesadas, difícil de equilibrar e uma maquiagem que levava horas para ser aplicada. Os trajes dos peixes eram feitos de materiais que dificultavam a ventilação, o que causava bastante desconforto, principalmente sob as fortes luzes de estúdio. O uso de chroma key exigia que os atores ficassem em ambientes controlados, onde o fundo, normalmente verde ou azul, precisava ser bem iluminado para que a técnica funcionasse corretamente. Essas luzes contribuíam para o calor no estúdio, o que fazia os atores suarem bastante durante as gravações. Em entrevistas no YouTube, os atores contaram que o calor era um problema constante, e o peso das cabeças dos peixes piorava o desconforto. Muitas vezes, eles precisavam fazer pausas entre as cenas para descansar e se refrescar. Por conta desse calor, a maquiagem e o figurino precisavam ser constantemente retocados, pois o suor às vezes borrava as maquiagens elaboradas e o chroma key não funcionava bem. Inclusive, em algumas cenas, é possível ver manchas, que era na verdade o suor dos atores. Para aliviar o peso das cabeças dos peixes durante as gravações, a equipe de produção criou suportes que permitiam aos atores descansar entre as cenas. Esses suportes ajudavam a segurar as cabeças sem que os atores precisassem removê-las completamente, o que era uma solução útil, pois tirar e recolocar as cabeças e arrumar a maquiagem levava muito tempo. Apesar dessas dificuldades, o elenco de Gloob Gloob sempre mencionou o prazer que sentiam ao gravar o programa e o carinho com que faziam o trabalho, mesmo enfrentando essas condições desafiadoras. O resultado final, com os peixes em um ambiente subaquático, encantava o público e fazia todo o esforço valer a pena. O programa se destacou por sua abordagem delicada e educativa. O Gloob Gloob transmitia mensagens de carinho e valores importantes, como a amizade, lealdade e a importância da educação. Em um dos episódios, por exemplo, Gloob não queria ir à escola, e a narrativa discutia como isso afetaria sua felicidade e futuro, trazendo uma lição para as crianças sobre a importância dos estudos. Outro aspecto interessante do Gloob Gloob foi sua temática ecológica, algo muito à frente de seu tempo. O programa abordava questões ambientais, especialmente relacionadas aos oceanos e à preservação da água, o que influenciou o público e a própria equipe do programa a refletirem sobre a sustentabilidade. Isso fez de Gloob Gloob um dos primeiros programas infantis da TV brasileira com uma preocupação explícita com o meio ambiente. Muitas das histórias mostravam situações em que os personagens precisavam lidar com problemas ambientais, como a poluição, ou ajudar outros animais em dificuldades, o que trazia uma consciência ecológica para as crianças. Um exemplo frequentemente lembrado é o episódio em que um peixe é preso em um anzol, e Gloob o ajudam a se libertar. Olá! Olá pra você! Que bom que você tá junto com a gente. É, você é o nosso convidado especial. Nós aqui no fundo do mar vamos apresentar desenhos sensacionais pra você que tá aí, em terra firme, né, Gloob? Exatamente, Globinha. Os desenhos, sem dúvidas, eram um dos grandes pilares do programa, também muito lembrado pelos fãs. Ao invés dos tradicionais desenhos americanos, Gloob Gloob apresentava desenhos que poderiam ser considerados alternativos, produzidos principalmente na Europa. Os desenhos se destacavam de outros desenhos animados da época, tornando-se uma das características mais marcantes do programa. Um dos diferenciais mais notáveis era a ausência quase total de diálogos. Ao contrário de muitos desenhos tradicionais que dependiam fortemente de falas e enredos explicados verbalmente, os desenhos do Gloob Gloob contavam histórias através de expressões visuais, sons
e trilhas sonoras. Isso permitia que as crianças interpretassem as cenas de maneira mais aberta e criativa, incentivando a imaginação. Os desenhos tinham um estilo visual muito mais delicado e suave em comparação com outras animações mais vibrantes e frenéticas da época. Desenhos como Morph e A Minhoquinha que Morava na Maçã apresentavam personagens simples e ambientes calmos, sem o ritmo acelerado e a ação intensa que eram comuns em muitos desenhos animados ocidentais. Essa suavidade e simplicidade visual ajudavam a criar uma atmosfera relaxante e lúdica, que contrastava com o estilo mais agitado de muitas outras animações. Como muitos dos desenhos não tinham falas, a trilha sonora e os efeitos sonoros desempenhavam um papel crucial na construção da narrativa. Essa abordagem também contribuía para o efeito calmante dos desenhos, tornando-os adequados para crianças menores. Outro ponto de destaque dos desenhos do Gloob Gloob era o uso de animações em stop motion. Esse estilo de animação, além de ser visualmente cativante, era uma novidade para muitas crianças na época, que não estavam acostumadas com esse tipo de produção. Os desenhos também se diferenciavam por suas mensagens sutis. Ao invés de tratar temas de maneira explícita ou didática, eles muitas vezes contavam histórias com lições implícitas sobre convivência, resolução de problemas e cooperação. Os desenhos exibidos pelo Gloob Gloob incluíam A Baleia Léa, A Minhoquinha que Morava na Maçã, Arrume Tudo e Pare com Isso, As Aventuras de Morph, A Galinha Peppa, Berta, Bojan, Bowley, Capitão Urso Azul, Cobb e Sua Turma, Coelhinho, Crianças no Caixote, De Olho nos Doces, Ernesto o Vampiro, Família Mesga, Fábulas Geométricas, Fábulas das Cores, Fábulas dos Números, As Mais Belas Fábulas do Mundo, Frutas e Companhia, Gil e Júlia, Golpe, Histórias de Pompom, Jimbo, Johnson e seus amigos, Jojoaninha, Nicolau e a Turma do Quintal, o Pato Dínamo, Naftaline, os Brolis, os Cachorrinhos, os Companheiros, os Dois Heróis, o Pequeno Homem Verde, Pequenos Insetos, Felipe, Pingu, Pipi e Cuco, Plastinots, Pumuquel, Rick, Rua dos Pombos, Salsicha em Salsichão, Socorro Vovó, Toque Doki, Turma do Bom Clima, Urbanoides, Vovô Cornélio, Zeca Enjoca, Zigue-Zague e Zino. Um momento marcante na evolução do programa foi a entrada do Caranguejo Carol. O novo personagem agregou ainda mais humor e dinamismo às interações no fundo do mar. Acho que eu quero ser astronauta desse Baglu 10. Ai, eu também, que genial! Mas tem lugar lá no foguete para duas astronautas? Astronauta não, tem pra assistente. Porque o astronauta sou eu. Mas que coisa estranha, meninas. Agora há pouco vocês já estavam acreditando que o Baglu 10 fosse pra Lua, agora estão acreditando, é? Durante um episódio do programa, foi sugerido de forma casual que as crianças poderiam enviar cartas para os personagens Gloob Gloob, que se comunicavam diretamente do fundo do mar. O endereço da TV Cultura foi disponibilizado e o que começou como uma brincadeira acabou gerando uma resposta surpreendente. Após o convite, a produção do programa foi inundada com uma quantidade inesperada de correspondências enviadas por crianças de todo o Brasil. As cartas variavam entre desenhos, perguntas e mensagens carinhosas para os personagens. O volume foi tão grande que a equipe da TV Cultura precisou organizar uma estrutura para lidar com a triagem e a leitura dessas correspondências, algo que não era esperado inicialmente. Embora não fosse possível responder a todas as cartas recebidas, algumas mensagens eram lidas e comentadas durante o programa. Os personagens interagiam com as questões levantadas pelos espectadores, e isso ajudava a criar uma sensação de participação ativa. Com um sucesso tão grande, o programa, que inicialmente tinha 60 episódios planejados, acabou totalizando impressionantes 670 episódios. O programa foi originalmente exibido entre 1991 e 1999. Gloob, 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 Gloob.
Em 2006, a TV Cultura criou uma nova versão do Gloob Gloob. A nova versão trouxe mudanças tanto no formato quanto no visual. Embora o programa mantivesse os mesmos atores e personagens, introduziu um estilo diferente e gerou reações mistas tanto da equipe quanto dos fãs da versão original. Na nova versão, o foco do programa mudou para histórias mais centradas no fundo do mar, deixando de lado a exibição de desenhos animados que havia sido uma marca registrada do programa original. Agora, o enredo era mais voltado para narrativas contínuas e ecológicas. O objetivo era modernizar o programa e oferecer uma nova perspectiva, mantendo a proposta educativa com temas ambientais e de sustentabilidade. A estética do programa também foi alterada. Os figurinos e a maquiagem dos personagens foram atualizados, com um visual mais moderno e refinado. Embora a intenção fosse revitalizar o programa, a nova versão não foi tão bem recebida pelos fãs antigos. Aqueles que cresceram com a primeira versão de Gloob Gloob estranharam o novo formato. Para muitos, a versão original com os desenhos animados silenciosos e delicados era parte essencial da identidade do programa. Além disso, a nova maquiagem e os figurinos, embora mais tecnicamente avançados, causaram estranhamento em alguns espectadores que estavam acostumados com o visual original dos personagens. A nova versão do programa também durou muito menos do que a original, sendo encerrada ainda no final de 2006. Oi, Gloob, tudo bem? Tudo ótimo, excelente. E você? Mais ou menos. Mesmo após muitos anos desde o término de Gloob Gloob, o programa continua sendo lembrado com carinho por aqueles que cresceram assistindo os dois peixinhos na TV Cultura. Ele é um exemplo de como um programa simples, porém criativo, pode marcar gerações e deixar um legado duradouro na memória coletiva.